Nesse vídeo, irei falar sobre a evolução do propósito e dos objetivos dos negócios ao longo das últimas décadas e aprofundar a análise sobre as estratégias e decisões financeiras necessárias para uma empresa ser sustentável e bem-sucedida em sua trajetória. Olá! Bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Os acionistas, sócios ou cotistas são os genuínos proprietários das empresas e, ao subscreverem uma parte ou todo do seu capital como investimento de risco, desejam ser bem remunerados por essa decisão. Ainda que a sociedade seja administrada por profissionais contratados sem participação no capital da sociedade, eles devem reportar-se às expectativas dos acionistas, gerindo os negócios de forma a criar valor econômico aos investidores. Os administradores são responsáveis perante os acionistas e devem buscar constantemente o seu bem-estar econômico. Dentro do contexto da administração financeira, o objetivo da empresa envolve a busca da maximização de seu valor de mercado. No entanto, até chegar-se a esse objetivo atual, a administração financeira definiu outros, os quais foram submetidos ao longo do tempo a um gradual processo de evolução e ajustes. Até aproximadamente a segunda metade da década de 20, a principal preocupação do administrador financeiro concentrava-se em seus aspectos externos. A captação de recursos junto ao mercado em geral, instituições financeiras e investidores privados, era vista tradicionalmente como a função primordial da empresa, assumindo um caráter preferencial sobre todas as demais decisões. No entanto, a partir dessa época, com o surgimento da crise econômica de 1929 e a posterior necessidade de reestruturação organizacional das unidades produtivas, aliada aos importantes trabalhos de administração desenvolvidos no período, notadamente os de Taylor, Fayol e Ford, notou-se uma tendência geral pela alteração do objetivo tradicional da empresa. A preocupação essencial da empresa passou a concentrar-se em suas necessidades de melhor se organizar internamente, visando manter um desenvolvimento em suas atividades operacionais. Essa abordagem administrativa do objetivo da empresa, que predominou até o início dos anos 40, tornou-se, por sua vez, bem sensível aos novos conceitos e ideias desenvolvidos a partir dessa época nos vários campos da ciência. O investimento e seu respectivo retorno tornaram-se, a partir de então, parâmetros básicos de decisão. A teoria geral de Keynes, então publicada, enunciou que o que interessa para as nações e para as empresas em geral é o investimento agregado. Dessa forma, a administração financeira passou a buscar idealmente a maximização da riqueza dos acionistas como forma de justificar a existência da atividade empresarial. A empresa deverá, dentro desse enfoque contemporâneo, centrar suas decisões financeiras da maneira a oferecer uma remuneração compatível com as expectativas de seus proprietários, tornando cada vez mais eficaz o uso dos recursos aplicados em suas operações. Ao produzir um retorno inferior à remuneração mínima exigida por seus vários capitais, credores e acionistas, a empresa sofre uma redução do seu valor de mercado, destruindo parte da riqueza de seus proprietários. Somente há agregação de valor econômico e, consequentemente, incremento de riqueza quando a empresa demonstrar ser capaz de gerar um resultado operacional excedente ao retorno exigido pelos proprietários de capital. Por outro lado, no que se refere à mensuração do objetivo de riqueza de uma empresa, seu preço de mercado é o indicador mais adequado de seu valor econômico. Esse preço é obtido pelo valor de mercado da ação, quando este for possível,
e refletir adequadamente a riqueza econômica do empreendimento, ou mediante apuração do valor presente dos benefícios econômicos esperados de caixa, método de fluxo de caixa descontado. Ao promover um incremento em seu valor de mercado, a empresa atingirá o objetivo esperado de maximização da riqueza de seus proprietários. O objetivo de maximização do lucro é uma visão de curto prazo, sendo superado, em importância, pelo objetivo de maximização da riqueza dos acionistas. Lucro contábil não significa necessariamente valor. Uma empresa pode apurar um lucro líquido no exercício e esse lucro ser insuficiente para remunerar o risco do investimento. A empresa, nessa situação, mesmo apurando lucro, destrói valor. No longo prazo, a meta de maximização do lucro não se apresenta consistente com o objetivo de maximização da riqueza do acionista. A maximização da riqueza incorpora de forma implícita uma permanente preocupação com relação ao risco. A maximização do lucro não atribui importância ao risco. O objetivo de maximização do valor de mercado de uma empresa, portanto, é consequência, resultado dos vários objetivos que podem ser estabelecidos para o negócio. Ao adquirir ações, o acionista está implicitamente adquirindo determinado potencial futuro de riqueza. O valor de seu investimento é função de suas expectativas com relação ao futuro da empresa. Assim, ao transmitir uma imagem positiva com relação ao crescimento, independência, rentabilidade, estabilidade e etc., a empresa estará gerando uma expectativa otimista no mercado, acarretando um incremento do seu valor e, consequentemente, da riqueza de seus proprietários. O objetivo da empresa é obter o maior retorno possível considerando o menor risco. Com isso, mostra-se capaz de promover a maximização da riqueza de seus acionistas. Essa riqueza é geralmente dimensionada através do preço do mercado das ações. Importante: a moderna análise de balanços deve dar ênfase a esse objetivo, avaliando a relação lucro-retorno e risco. Maior retorno para o mesmo risco ou menor risco para o mesmo retorno são estratégias que elevam o valor da empresa. No processo de tomada de decisões financeiras, a empresa estabelece 3 grandes estratégias: investimento, financiamento e operacionais. Essas estratégias têm por objetivo nortear as decisões no sentido de viabilizar os negócios, promovendo a maximização de seu valor econômico. O grande objetivo da análise de demonstrações financeiras é avaliar através de instrumentos e ferramentas adequadas a qualidade e os resultados das decisões financeiras tomadas. Nesse desafio são analisadas as condições de equilíbrio financeiro e liquidez, eficiência operacional, retorno dos investimentos, risco e geração de valor. No objetivo de criação de valor econômico, destacam-se 3 áreas de relacionamento. Primeiro, identificar alternativas que ofereçam retornos que superem o custo de capital, estratégias de investimento. Segundo, selecionar alternativas de financiamento que apresentam custos abaixo de modo a viabilizar as decisões de investimento, estratégias de financiamento. E o terceiro, operar com eficiência operacional, que são estratégias operacionais. Iremos analisar cada uma delas. Primeiro, estratégias e decisões de investimento. Essas decisões procuram identificar a oportunidade de investimento que remuneram pelo menos o custo de capital, entendido como a remuneração mínima exigida pelos investidores, credores e acionistas. Os investimentos são direcionados para 3 áreas. Primeiro, capital de giro e liquidez, caixa, vendas a prazo, estoque em excesso, ao financiamento com passivo circulante operacional formado por créditos de fornecedores, salários, encargos sociais, impostos sobre vendas, etc. Segundo, ativos fixos produtivos tangíveis,
equipamentos, máquinas, instalações, edifícios, etc. E por último, investimentos fixos intangíveis, desenvolvimento de produtos, pesquisas de mercado, tecnologia, patentes, etc. Os investimentos eles são recuperados no futuro, devendo remunerar a taxa mínima de retorno esperada pelos investidores. Essas decisões são geralmente tomadas a partir de planos anuais de investimentos voltados a promover o crescimento e a competitividade da empresa. As fontes de financiamento das decisões de investimento são formadas por recursos próprios dos proprietários e recursos de terceiros, dívidas, podendo ainda ser utilizados recursos já existentes e disponíveis nos ativos da empresa ou novos fundos levantados no mercado. Sempre que o retorno dos investimentos superar o custo de capital, há criação de valor, riqueza ao acionista. Se o retorno estiver abaixo das expectativas mínimas dos investidores, a decisão financeira não se mostra atraente. Estratégias e decisões de financiamento. As decisões de financiamento podem se originar de fontes próprias, recursos dos acionistas ou de terceiros identificados em empréstimos e financiamentos. Esses recursos apresentam custos definidos pelas taxas de retorno exigidas pelos proprietários dos capitais, os quais devem ser cobertos pelo próprio retorno dos investimentos. A empresa deve avaliar a melhor proporção entre dívida e capital próprio, de modo a ajustar o risco da empresa a um nível adequado. Quanto maior for o risco da empresa, mais elevada é a taxa de retorno exigida pelos investidores como forma de remunerar a incerteza crescente. Estratégias e decisões operacionais. Essas estratégias consideram as variáveis que formam o resultado operacional da empresa. São incluídas nessa avaliação estratégias de fixação de preço de venda, distribuição e logística, escala de produção, margem de lucro, volume de venda e escala de produção, alavancagem operacional e assim por diante. São estudados diversos indicadores que medem a eficiência da gestão da empresa, a eficiência na utilização dos recursos investidos, voltados principalmente para preços de venda e volume, custos e lucros. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!